tema hoje chamado entreferro ou gap. Esse tema ele é muito comum em motores, né? Em transformadores. Mas, puxa, como assim é comum em motores? Então, nós temos lá em alguns tipos de motores, né? A distância entre o motor e o estator, ali é uma região de ar. Essa região de ar, né, é chamado de gap. Isso aqui está relacionado também à eficiência da máquina, né? Conforme menor o gap, maior a eficiência da máquina, conforme vamos ver aí, né? Bom, então o gap ele existe, tá? Então a gente vai trabalhar sabendo que o gap existe e como nós iremos fazer os cálculos para que nós possamos, né, estar entendendo melhor e como vir a trabalhar de uma maneira aprender com o gap, né? Tem jeito, ele vai existir, então a gente tem que aprender com ele aí. Bem, então aqui eu tenho dois materiais, condutores, que no caso podem ser o ferro fundido, né? Ferro fundido, ou aço fundido, ou aço laminado, é mais comum aço laminado, né? Que é o estator lá do motor. E aqui eles estão a uma certa distância, uma peça da outra. Quando estas peças estão a uma certa distância, uma da outra, né? Polo norte, polo sul aqui, surge um efeito chamado efeito de borda. As linhas de campo elas não tem esse formato, né, direcional aqui, né? Saindo do polo norte e indo para o polo sul. Algumas linhas de campo começam a apresentar esse efeito de borda, um tipo de perda, né? Do material para o outro. E daí o que se faz, né? Nós poderíamos seguir os cálculos aqui sabendo do efeito de borda, né? E aí esse cálculo ia ficar um pouco diferente, a gente ia ter que usar integral. Contudo, a gente faz o seguinte, a gente despreza esses efeitos de borda, a gente vai desprezar os efeitos de borda e tomar a seguinte situação, que esta área aqui, né, do material, seção de área do material, tanto de cima quanto de baixo, a área do gap ela vai ser exatamente a área do material. Nós vamos desprezar esses efeitos de borda, vamos tirar cálculos derivados de integral e vamos trabalhar com isso daqui, né? Como que a gente pode ver o gap? A gente sabe o que o ar é um péssimo condutor de linha de campo. Então como que a gente pode fazer um tipo de comparação? A gente pode imaginar que essa região do gap é um resistor de alto valor ôhmico, tipo 100 MΩ ou 100 kΩ, exemplo. E aqui a gente tem um resistor de 10 ohms, o R2. Se nós tivermos uma situação dessa, o que ocorre aqui? Se eu tivesse uma fonte de 10 volts e só um resistor de 10 ohms sem esse resistor, eu ia ter uma corrente alta, uma corrente de 1 ampere, se eu não tivesse o R1. Com a inserção do R1, o que vai ocorrer com a corrente aqui? Vai ser menor. Bem menor, né? Bem menor. Muito menor. E ela vai ser a mesma em todas as partes do circuito. O resistor maior ele limita, né, a corrente em todas as partes do circuito, fazendo o quê? Com que a corrente seja única. Então, no circuito sério nós só temos uma corrente. Beleza? A situação do gap aqui é parecida com o resistor de alto valor ôhmico, tá? Por quê? O ar é o quê? Um bom condutor de linha de campo? Não, nós já vimos, né? O ar é um péssimo condutor de linha de campo, né? Bom, então nós vamos
ter essa ideia e vamos trabalhar com ela. Esse material, vamos imaginar, né, que esse material aqui é o mesmo aqui de baixo. Pode ser aço laminado. O aço laminado é excelente condutor de linhas de campo, né? Aqui eu tenho fluxo 1. Como o circuito ele foi limitado, olha só o detalhe, o seu fluxo foi limitado pelo gap, e podemos supor que seja também um circuito série, o fluxo no material 1, que é o fluxo aqui, vai ser igual ao fluxo no gap, que é o que tem uma relutância alta, né? Se a gente pegar lá, né, fazer essas observações, o gap tem uma relutância muito alta, né? Um resistor se fosse fazer uma comparação elétrica, seria um resistor de alto valor ohmico. O aço laminado tem uma relutância bem baixa, né? Tanto aqui quanto aqui a relutância é bem baixa. E esse cara, ele age no circuito magnético como se fosse um resistor de alto valor ohmico. Então, como esse cara controla o fluxo, a gente pode ter essa igualdade, e é verdade, né? O fluxo do material 1 vai ser igual ao fluxo no gap e vai ser igual ao fluxo no material 2. Quem limita este fluxo é o gap, por causa disso. As áreas são iguais. Esse material é igual a esse. E como nós desprezamos os efeitos de borda, a área da região do gap também vai ser igual à área do material 1, como a área do material 2. Então, se a gente pegar a equação de campo magnético lá, né? Campo magnético é o que? É fluxo Por área. Isso, por área. Daí a gente pode falar, puxa, as áreas e os fluxos são iguais, ó. Então, o campo no material 1 vai ser igual ao campo no gap, que é igual ao campo no material 2. Então, fluxo, né? Fluxo material 1, área do material 1, fluxo no gap, área no gap, fluxo no material 2 e área no material 2. São todas iguais. Então, nós temos aqui a equação geral para o gap. E alguém pode perguntar, mas professor, qual é a lógica então, para que nós estamos estudando no gap, se isso tudo é igual? Daí nós vamos fazer uma recordação. Nos circuitos magnéticos, o que nós usávamos? Nós usamos o H, né? Uma das unidades que nos circuitos magnéticos nós usamos o gráfico de Sterese é o H. Só que aqui, como que nós vamos estudar? Olha só o detalhe. Campo magnético é o quê? Força magnetizante vezes condutividade magnética, né? Que é permeabilidade magnética. A gente vai chamar, entre aspas, esse cara de condutividade magnética. Então, o campo é o campo no gap, a força magnetizante é a força magnetizante no gap, e o Mi, como é ar, é o Mi0. Daí o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos isolar a força magnetizante no gap. Esse Mi0 está multiplicando, ele vai passar para baixo, dividindo. Então a força magnetizante vai ser quem? O campo do gap sobre o Mi0. E aqui, ó, eu posso substituir esse cara por campo magnético no material 1, campo magnético no material 2, pois eles são iguais, né? Então aqui eu posso jogar ou esse termo ou esse e dividir por Mi0. E quem é o Mi0? 4π 10 elevado a menos 7. Tudo bem? Então nós vamos começar, senhores, a fazer uso desta equação aqui dentro do conjunto da resolução dos circuitos magnéticos. Senhores, existe alguma dúvida na explicação? Pois não.
Então você vai deixar de usar o gráfico do estresse. Boa! No cálculo do gap, perfeito. Nós não vamos usar o estresse para o gap, mas para os materiais continuaremos a fazer uso. Tá bom? Senhores, tem mais alguma pergunta? Pode fazer, fiquem à vontade. Então, se no exercício qualquer a gente descobrir nenhum, a gente vai achar todos. Isso, perfeito. Então, se você achar o campo de um material ou o campo do outro, você achou também o campo do gap. Né? Então, esses termos você pode usar aqui, ó, para que você for fazer o seu exercício. Beleza? E se o, Podia cair só isso na prova. Poderia. por exemplo, o fluxo do material